Você já se sentiu preso a padrões de pensamentos negativos de que não conseguiria conquistar algo? De que não conseguiria desenvolver alguma habilidade? Talvez você tenha pensado que dieta e emagrecer definitivamente não são para você. Ou que aquela área do trabalho, aquele emprego também não são para você, que você não é capaz de conquistar. Ou que você não conseguiria desenvolver alguma aptidão, desenhar, aprender um idioma, praticar algum esporte. Se sim, esse vídeo é pra você. E se eu te disser que você consegue desenvolver qualquer aptidão e conquistar tudo aquilo que você quiser? E para isso você precisa desenvolver um mindset poderoso que é capaz de revolucionar a sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo, então assista até o final. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Thaisa Leal e hoje nós vamos falar sobre mindset. Mas mais do que isso, eu vou te falar tudo que eu aprendi sobre mindset no livro da autora Carol Dweck, que ela é simplesmente uma psicóloga PhD e ela falou da ciência por trás disso. Então eu vou te trazer os principais insights que você precisa saber para ter um mindset que te impulsiona e que não te coloca para baixo, e vou associar também com alguns exemplos e alguns ensinamentos que eu percebi sobre a minha vida e sobre os meus atendimentos nesses 8 anos como nutricionista. Bora lá! Para quem assistiu, me conta aqui nos comentários o que achou do livro. Eu achei muito interessante, inclusive eu marquei muitas páginas, dobrei a orelhinha ali, marquei muitas falas, apesar de eu ter achado um pouco cansativo e repetitivo, mas valeu super a pena. Tirei bons aprendizados, muito bom. Todos nós temos maneiras de pensar que moldam como nos sentimos e as nossas ações, mas a gente é capaz de selecionar a nossa forma de pensar e, consequentemente, as nossas ações e os nossos resultados. E aí que entra o conceito de mindset. Mindset nada mais é do que a nossa mentalidade. Como você enxerga o mundo, como você lida com os desafios e com todas as situações que acontecem. A autora apresenta 2 tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. Um deles pode te impulsionar, te fazer crescer, te colocar para frente, e o outro pode te fazer estagnar ou até mesmo regredir. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te falar as características de cada um deles, como é a forma de pensar de cada um, e eu quero saber com qual você se identifica. Então vai me contando aqui nos comentários quais situações que você gerou identificação. Mas, atenção, é muito comum que a gente se identifique com os dois, dependendo da área da nossa vida. Então a gente pode lidar com os nossos relacionamentos de uma maneira, no nosso trabalho de outra maneira, e às vezes até mesmo dentro do trabalho, dentro de uma das áreas da nossa vida, a gente se identificar com uma mistura dos dois, mas sempre vai puxar mais para um deles, certo? Vamos lá. Imagina que você acredita que inteligência, talento, qualquer aptidão é algo inato. Ou seja, você nasce com ele ou você não nasce. Se você não nasceu, meu amor, você não deu sorte e não vai desenvolver isso. Esse é um mindset fixo. Essas pessoas acreditam que não é possível desenvolver a inteligência, o desenho, um idioma ou qualquer outra habilidade. Um exemplo ótimo: jogador de futebol. A gente tem uma mania de falar: esse nasceu com o dom, esse é demais. É como se a gente descredibilizasse todo o esforço que essa pessoa tem. Então, ou você nasce com dom ou não nasce. Ou você nasceu com essa desenvoltura para falar em público ou não. Ou você nasceu com o dom de empreender ou não. Ou você nasceu inteligente ou burro. É sempre assim, como se é dom, é talento, e não esforço, merecimento. É aquilo que você é ótimo, incrível, sem precisar se esforçar. Inclusive, esse tipo de pessoa acredita que o ato de você se esforçar demonstra que você nem é tão bom assim naquilo, como se fosse algo negativo. É como se achassem bonito você realmente ter nascido uma pessoa brilhante. E o ato de se esforçar é algo feio, negativo. São pessoas que têm muito medo do erro, da imperfeição, porque você errar alguma coisa, por menor que seja, significa que você não é tão excepcional assim, que você não é aquela pessoa incrível e blindada. Mas fala sério, todos nós vamos errar na vida para sempre, é normal. Até mesmo um jogador excepcional, ele pode errar um gol, né? É normal. Mas quais os problemas disso? Porque você deve estar pensando, se essa pessoa, ela realmente é talentosa, tem um dom naquela área e ela tem um mindset fixo, qual é o problema? Porque ela já é boa mesmo, né? Tem 2 problemas nisso.
Se essa pessoa não melhorar o mindset dela, ela pode se arruinar. Primeiro, ela pode receber tantos elogios sobre o quanto ela é incrível e talentosa que ela pode simplesmente se acomodar e não buscar evoluir, melhorar, não se esforçar, não treinar. E isso em relação a tudo. O que vai acontecer? É uma pessoa que com o tempo vai ficar para trás, porque as coisas elas são atualizadas, as coisas evoluem. E isso a gente pode falar em termos intelectuais ou em termos físicos. Então uma pessoa, um jogador de futebol, que é o exemplo que eu tô dando, ele pode ter nascido com um dom, ele pode ser incrível, mas se ele não treinar, ele vai reduzir o condicionamento físico dele, o condicionamento cardiorrespiratório. Ele não vai ter tanta exatidão, talvez, para dar um pênalti, porque não treinou isso. Uma pessoa que recebe muitos elogios pela inteligência, se ela para de estudar, se ela se acomoda nisso, ela vai ficar para trás por uma pessoa que vai ter estudado. E por outro lado, aquelas pessoas que não nasceram com o dom, com o talento e têm esse mindset fixo, elas vão simplesmente adotar a ideia do tipo, eu não nasci com o dom, eu não sou capaz, e ela nem chega a tentar. Então é óbvio que ela vai ficar estagnada naquele lugar. Ela jamais vai evoluir, jamais vai desenvolver, vai crescer profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, ou o que for. Teve um exemplo que ela deu no livro e eu fiquei bem chocada, isso me marcou muito. Ela disse que tem um estudo que mostrou que todos nós podemos desenvolver o desenho, a pintura. Então, pessoas no início do estudo que desenhavam um boneco de palitinho passaram a fazer desenhos incríveis. Então, realmente a gente consegue desenvolver tudo aquilo que a gente emprega trabalho e esforço. Um outro ponto muito negativo das pessoas de mindset fixo é que elas tendem a desistir no primeiro e menor obstáculo que aparecer. Elas podem ter um dom incrível, mas num primeiro problema, num primeiro tropeço, numa primeira dificuldade, elas tendem a desistir. Inclusive, isso faz tão mal para elas ficam muito preocupadas, ansiosas, porque realmente isso significaria que elas não são aquelas pessoas excepcionais e gênios. É bem difícil também que elas entrem em alguns desafios. Então, por exemplo, aquela aluna de francês que todo mundo elogia, que nunca nem precisou se esforçar tanto porque ela nasceu ótima em francês, mas tem um mindset fixo, provavelmente ela jamais vai se matricular na competição de francês. Por quê? A possibilidade dela perder colocaria em xeque esse dom dela. Então ela prefere continuar com aquele status de sou ótima, sou inteligente, sou excepcional, mas eu não vou entrar num teste para não ter a chance de eu perder esse meu posto de excepcional. Então para pra pensar quantas coisas a gente pode estar perdendo na nossa vida pelo medo de tentar, por achar que não é capaz. Muitas vezes a gente tem o medo do não, o medo da talvez possibilidade de não conquistar aquilo. E eu vejo isso tanto em dieta, e sendo que você só tem a ganhar caso você se alimente bem, caso você emagreça, se você estiver acima do peso. Por que esse medo todo em se decepcionar, em se frustrar? A gente precisa realmente trabalhar a mente para isso. Elas acreditam que uma dificuldade, um fracasso não é uma possibilidade de crescimento, mas sim uma derrota. E aí, muitas vezes, o não conseguir algo sai de um fato do tipo, eu fracassei, ponto, não consegui isso, para uma identidade, eu sou um fracassado. E isso pode gerar um trauma profundo e permanente. Agora, pensa numa pessoa que, por mais que não tenha nascido excepcional e com um dom em alguma área, tenta todo dia melhorar um pouquinho, se esforça para desenvolver aquilo ali, treina. Essa é a pessoa de mindset de crescimento. E por mais que dê um frio na barriga, porque o novo, a mudança, a evolução dá medo mesmo. Mas são pessoas que não se paralisam, não vão ser inconsequentes, né? A gente não tem que ser inconsequente do tipo, ai, vou fazer dieta, é isso mesmo, e começa a fazer um monte de coisa radical que prejudica a sua saúde? Não, você tem que ter a estratégia certa, você tem que tentar da maneira certa. Mas tem que tentar não, fazer acontecer aos poucos. Essas pessoas acreditam que qualquer habilidade e que a inteligência podem ser desenvolvidos através da prática, do esforço e da estratégia. E tem vários exemplos de pessoas incríveis. Por exemplo, a Serena Williams. A irmã dela era a queridinha, que era mais velha e que treinava tênis e era quem o pai super ajudava e botou o treinador para treiná-la. A Serena, ela ficava olhando a irmã treinar
treinar vendo os vídeos da irmã e se esforçava muito, porque ela queria muito ser notada, valorizada. E ela realmente cresceu, se desenvolveu e, bom, é a campeã, uma mulher incrível que a gente conhece hoje. Eu até vi também em algum livro, acho que semana passada, não sei se foi será que eu pego ali o livro para ver o nome da pessoa? Peraí. Olha isso. Não sei se vocês já ouviram falar no O.J. Simpson, que foi um jogador de futebol americano, muito famoso, que bateu vários recordes. Ele nasceu numa área muito pobre lá dos Estados Unidos e ele era afetado por raquitismo, ou seja, que afeta a parte física dele. E ele era muito fã do Brown, que era na época um mega jogador recordista. E ele tinha um sonho de conhecê-lo pessoalmente. Ele era bem pequeno ainda, o O.J. Simpson, ele não era quem ele era, né? Encontrou o Brown e falou: meu sonho um dia é ser que nem você. Um dia eu vou bater seus recordes. Apesar de tudo, ele cresceu, ele se esforçou e bateu os recordes. Você acredita? Ou seja, até quando parece talvez improvável, a gente pode conseguir. Mesmo quando uma condição física, de saúde ou de qualquer outra coisa que seja, pareça nos impedir ou pareça ser impossível, a gente é capaz de se esforçar e desenvolver aquilo. E no livro tem uma série de exemplos, inclusive, de pessoas que realmente eram boas naquilo, se tornaram boas, na verdade, por terem treinado muito. E aí, adquiriram uma precisão, um desenvolvimento. Você acredita que Albert Einstein, ele era reprovado no colégio, mas se tornou um gênio? Criou uma série de teorias que a gente utiliza hoje. Eu achava que correr não era pra mim. Falava, correr é um saco, não consigo, não tenho pulmão pra isso, não tenho coração, não tenho nada pra isso. Parece que tudo vai explodir. E bom, nunca imaginei que eu pudesse correr 5 km sem parar e muito menos 21 km. Não sou uma super atleta de ponta, mas eu conquistei coisas que eu não achava que eu era capaz. Mas eu fui lá, tentei, fiz, desenvolvi, consegui. Corri primeiro os 5 km, depois os 10, depois 21, ou seja, foi toda uma evolução com esforço, estratégia, acompanhamento, né, de um profissional que me passou um treino. Essas pessoas veem os erros ou as dificuldades não como um ponto final, mas como uma forma de aprendizado. Ninguém fica feliz quando tem algum problema, quando alguma coisa dá errado. Mas a gente ergue a cabeça e fala, vamos resolver esse problema, porque simplesmente se contentar com isso e dar um fim a um projeto ou a um desejo não dá. Vamos dar um jeitinho, vamos ver como é que a gente pode melhorar, como é que pode fazer diferente. Alguns podem chamar de resiliência, mas é também uma questão de mentalidade. Isso é muito legal. Agora presta atenção, que isso aqui é muito legal. Essas pessoas, quando se deparam com alguma coisa que não dominam, elas acreditam no poder do ainda. Elas não falam, eu não sei tal coisa. Elas falam, eu ainda não sei tal coisa. Eu ainda não emagreci 30 quilos. Eu ainda não estou 100% satisfeita com o meu corpo, mas vou ficar. E esse ainda realmente tem um poder muito diferente, que significa que você está no processo e que você ainda vai conseguir isso. É uma consequência certa. Em um momento ou outro, você vai conseguir aquilo. Uma mentalidade de crescimento significa aprender pro resto da vida. Inclusive, quando você adota a mentalidade de que você já sabe tudo e que você não tem nada para aprender, o que acontece? Você estagna. Mas o mundo tem muitas coisas novas. Tá o tempo inteiro mudando e sempre tem alguma coisa para aprender. Sabe um exemplo bacana? Quando eu fiz jiu-jitsu, eu competi, para quem não sabe, e fui campeã. Mas eu competi apenas uma vez, então é isso. Depois eu desisti do jiu-jitsu. Eles falavam que uma pessoa faixa branca, uma pessoa faixa azul, podia ensinar algo pra alguém faixa preta. Porque a pessoa faixa preta, ela sabe muitos movimentos, mas ela não sabe todos os movimentos. E pode ser que uma pessoa faixa branca, faixa azul, saiba um determinado movimento que aquela pessoa de faixa preta não sabe, apesar dela saber muito menos movimentos. Isso não é incrível? A gente nunca sabe tudo. Inclusive, essas pessoas ficam muito motivadas em perceber que estão aprendendo alguma coisa e ficam motivadas com o processo. Eu acredito que quando a gente está num processo de emagrecimento, por exemplo, a gente não tem que ficar feliz só quando perder os 30 quilos que a gente tem pra perder. A gente tem que ficar feliz com os primeiros 100 gramas, com o primeiro quilo, com o primeiro prato saudável que você come, com o primeiro não que você fala pra uma besteira. Isso é um processo, isso é estar aprendendo. E por mais que a vida passe muito rápido e a gente tenha muitos desafios, é importante aproveitar o processo das coisas e o aprendizado é o caminho. E é
legal a gente falar, caraca, aprendi tal coisa. Eu não sei vocês, mas me dá uma satisfação. Aumenta a minha autoestima o fato de eu saber que eu tô aprendendo algo. E essas pessoas não se sentem fracassadas ou pessoas burras, ruins ou o que for, por pedirem ajuda de alguém. Teve um exemplo recente que aconteceu com uma pessoa próxima a mim, que é um empresário muito mais bem sucedido, que teve megas empresas, vendeu e etc, famoso, que já tá muito mais tempo no mercado, pediu um conselho super de boa, mandou um WhatsApp: oi, tudo bem? Eu tô precisando muito aprender sobre tal coisa com você. Pode me ajudar? Você tem um horário pra marcar uma reunião? Com essa pessoa que é um super empresário, mas bem mais recente, em construção da primeira empresa ainda. E quando ele me contou isso, eu falei, cara, isso não é sensacional? Que não tem aquele ego, não tem aquele medo de parecer uma pessoa que não é inteligente, que não é bem sucedida por estar pedindo ajuda. Eu achei de uma humildade, uma vulnerabilidade ótima. E são essas pessoas que crescem. Por quê? Ele quer aprender uma coisa para implementar na empresa. Se não aprender com alguém, ele achar que ele é incrível e não precisa aprender nada, ele não vai implementar, a empresa de repente não vai crescer. Adotem uma posição de constante aprendizado. É isso. Todo dia a gente tem que aprender, todo dia. Então, enquanto o mindset fixo pensa, eu ainda não tenho todo o conhecimento e todos os recursos para montar a empresa que eu tanto sonho, então eu não vou começar, o mindset de crescimento fala, bom, eu não tenho todo o conhecimento, mas eu vou começar do jeito que dá e vamos ajeitando no meio do caminho e aprendendo. Enquanto o mindset fixo fala, eu comi uma besteira, eu sou um fracasso, realmente isso não serve para mim e desiste, o mindset de crescimento pensa, caraca, comi besteira, que saco, mas tudo bem, pelo menos eu comia antes besteira todo dia, agora eu comi uma vez na semana, vamos fingir que isso não aconteceu e seguir em frente. Tentar entender por que eu comi essa besteira, se eu realmente queria, o que aconteceu, se eu tava mais ansioso e tentar fazer diferente da próxima vez. Pra você ter noção, fizeram um estudo com crianças de 10 anos, onde elas precisariam responder algumas coisas, algumas não toparam começar o desafio, outras participaram, errando ou não. Então, quantas coisas a gente tá evitando conquistar na nossa vida pelo medo de um primeiro passo, por um medo do fracasso. Então você tem evitado dar um primeiro ou um próximo passo por medo da possibilidade de fracasso? É isso, eu quero muito saber aqui nos comentários o que você achou, se você se identificou, se você acha que te agregou de alguma forma. Inclusive, eu não quero que você tenha assistido esse vídeo e simplesmente descarte essas informações. Eu quero muito que você coloque isso em prática. Salva esse vídeo, deixa o like, assiste depois de novo. Eu sempre deixo todos os meus livros marcados pra revisitar tudo aquilo que eu achei que era importante. Porque é aquilo, né? A gente melhorar qualquer área da nossa vida que seja, alguma coisa na nossa forma de pensar, é uma questão de trabalho diário, se relembrar sempre daqueles novos pensamentos, daqueles novos padrões que a gente quer ter na nossa vida. Então, assista esse vídeo novamente, leia o livro, inclusive, que ele é ótimo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.